A gente está numa série chamada Ninguém Manda em Mim, onde estamos estudando os 10 mandamentos na perspectiva de Jesus. E quando a gente... Tudo bem, amor? Tudo bem? Tudo bem. E quando a gente começa a perceber e mergulhar um pouco mais profundo, a gente vai percebendo que os mandamentos, eles são intimamente ligados com Deus e com o próximo. A gente didaticamente costuma dividir. Os 4 primeiros são verticais, ou seja, não terá outros deuses, não usar o nome de Deus em vão, não, esse é o terceiro, pulei. Não ter ídolos, ter um dia para a adoração dele. Então, assim, a gente começa a perceber que ele é vertical, mas sempre que você rompe com o próximo. Quando você cria uma imagem, você deixa o ser humano ser criado à imagem. E agora, do 5º até o 10º, a gente vai perceber que ele costuma ser chamado de horizontal. Então, honrar pai e mãe, ele não matarás, e hoje a gente vai entrar no adulterarás. Só que a gente vai percebendo que também toda vez que você rompe com o próximo, você peca com o próximo, a Bíblia vai falar que você está pecando contra Deus. Isso é o que a Bíblia está querendo trazer para nós. Tem gente que fala, eu só errei contra ele, eu só tenho que me acertar ali. Não, nunca é só com o próximo. E também tem gente que fala, eu pequei, mas já pedi perdão para Deus. Não, se você não pediu perdão para o próximo, a Bíblia está falando que você ainda está em dívida com Deus. Existe essa conexão nos 10 mandamentos, que errar com Deus é errar com o próximo, errar com o próximo é errar com Deus. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Êxodo 20, capítulo 13. De novo, o versículo são 2 palavras. E Êxodo 20, 13 não adulterarás, não cometerás adultério. O povo de Deus sai do Egito, Deus tira o povo do Egito e fala o seguinte, vocês vão me adorar e vão ser uma nação de sacerdotes, ou seja, vão me representar para a criação e vão representar a criação diante de mim. E esse povo de Deus vai abençoar todas as nações de forma sacerdotal. E isso é o que vocês vão fazer e eu vou habitar no meio de vocês, vocês vão carregar o meu nome. É isso que Êxodo vai dizer. E Deus, os 10 mandamentos, são essas diretrizes para que a gente possa ser o povo de Deus, carregando o nome dele e abençoando as outras nações. E uma pergunta que fica, como todos os mandamentos, por que esse mandamento está aqui? Por que ele está aqui e qual a importância dele? Como todos os mandamentos, a Bíblia, geralmente, ela está citando já uma outra parte da Bíblia, que vem antes. Então, a gente já viu isso, que não terá outras imagens, ele está citando Gênesis 1, quando vai falar de assassinato, está citando Caim e Abel, e aqui no Adulterarás não é diferente. Ele está citando, ou pelo menos está fazendo uma alusão, o tempo todo está fazendo essa alusão, com a queda do ser humano, Adão e Eva. Você fala, sério, Marcos? Sempre o tempo todo está fazendo uma alusão a Adão e Eva quando vai falar sobre adultério. Você vai ver uma conexão, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas é importante você pensar o seguinte, que não necessariamente a história da queda do ser humano, de Adão e Eva, eu não gosto de olhar ela como... Por muito tempo não olhei e corri dessa interpretação sexualizada, né? Você sempre vê assim, a maçã mordida, que não é a Apple, mas a maçã mordida simbolizando a queda de Adão e Eva. E aí você tenta procurar qual o pecado sexual aqui que aconteceu. E você fica assim, não tem nenhum pecado. Como é que não dá nem para cometer? Só tem 2 pessoas ali. Qual que é o pecado sexual que cometeram? E porque tem uma nudez depois. Então, sempre se sexualizou muito essa história. E a história em si não tem. Mas depois que eu comecei a entender mais a história, ler melhor a Bíblia, os autores bíblicos, depois, eles ampliam o sentido do texto, trazendo outras referências em cima dessas alusões. E aí, o pecado do adultério,
ele é colocado como um dos símbolos da rebeldia humana. Eu vou explicar um pouco mais. Mas, principalmente, não na hora que não na hora que Adão come do fruto proibido, que Deus proibiu, mas na hora que Deus vai caminhar, como toda tarde ele fazia, e aí chega para Adão e pergunta: o que você fez? Por que você sabe que você está... Ele praticamente se entrega, né? Que ele está ali se escondendo. Por que você está se escondendo? Porque a gente descobriu que está nu, que a gente falou. E aí, por que você comeu do fruto? E ele dá uma resposta em Gênesis 3:12. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Com essa resposta, ela começa a ser o centro da discussão de que a queda humana, dos símbolos mais importantes da queda humana, é que o homem, essa queda rompeu entre homens e mulheres e com Deus. Você tem uma coisa, você sempre fala legal sobre isso, Fontana? Essa resposta de Adão, tem algumas coisas interessantes para a gente pensar sobre ela, né? Primeiro, a transgressão da lei que Deus tinha colocado no jardim já tinha acontecido. Mas até esse momento da conversa de Deus com Adão, punição nenhuma tinha acontecido ainda. Isso é uma coisa interessante, que nos faz, talvez, imaginar o que Adão poderia ter respondido ali. A punição ainda não veio. Que tipo de diálogo poderia acontecer com Deus? E o diálogo que Adão escolhe, de um Deus que simplesmente fez uma pergunta, ou a resposta que Adão escolhe para esse diálogo, de um Deus que simplesmente fez uma pergunta, poderia ter vindo direto com a punição, né? Isso é muito interessante. A resposta que Adão escolhe é o seguinte: amaldiçoar a própria criação de Deus. O que era antes carne da minha carne, osso dos meus ossos, agora é o ser insuficiente que você colocou do meu lado, é o responsável por essa crise que a gente está vivendo agora. Então, a criação que você fez não é das melhores. E quando ele vira para Deus e fala: olha, isso aí que você criou não presta, está acontecendo exatamente essa dinâmica dos 10 mandamentos que você desenhou. Você peca ao mesmo tempo contra Deus e contra a criação de Deus. A mulher que está do lado fala: é? Eu sozinho, né? Então você está, ao mesmo tempo, numa única frase, Adão está ali dizendo assim: a culpa é sua, Deus, que me deu essa mulher aqui. E aí tem uma relação interessante com o adultério, que também é algo que a gente pode imaginar. Se você tivesse me dado outra, não tinha acontecido tudo isso. Se você tivesse me dado outra de um outro jeito, que fosse outra pessoa, se a tua criação não fosse essa criação porcaria aqui, a gente não estaria nessa crise. Então a criação que o próprio Deus cada dia vê que é boa, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, quando o pecado chega, quando a rebeldia chega, o ser humano, do alto da sua humildade, ou do baixo da sua humildade, ou do baixo da sua arrogância, ele se julga capaz de dizer, ou analisar e falar: essa daqui, Deus podia ter feito melhor. E esse Deus podia ter feito melhor, isso tem tudo a ver com adultério, porque se fosse outra... E é interessante que essa perspectiva, a Bíblia vai mostrar que sempre que tem um adultério, não tem a ver só com o casal, tem a ver com uma sociedade. Se você pensar naquela época tribal, um adultério destrói uma tribo. E quando você percebe, a gente que trabalha em gabinete, vai tendo que aconselhar pessoas toda semana, a gente vai percebendo que um adultério várias vezes destrói uma comunidade pequena. O adultério destrói igrejas. Eu conheço, e talvez vocês conheçam, igrejas que teve um caso de adultério, que a igreja tinha centenas de pessoas, não sobrou ninguém lá. Às vezes por ser de um dos líderes, às vezes sem ser um dos líderes. O adultério, ele é um negócio que ele é espiritual também. Já vi empresas, grandes empresas, que houve adultério lá nos seus cargos de liderança e acabou a empresa. Então, assim,
O adultério, ele é um destruidor não só de um casamento, mas de um ecossistema social e também do relacionamento com Deus. E é exatamente isso que a gente se engana. A gente acha que é algo, e cada vez mais está se falando, é algo só físico. É um acordo, que aliás eu posso até abrir mais o acordo e está tranquilo. Mas a Bíblia vai falar, não, isso aí é o acordo talvez que simboliza mais o acordo, a aliança com Deus. Não é à toa que ao longo da Bíblia, o casamento e a relação sexual é um dos símbolos mais usados de Deus e seu povo. O noivo e a noiva. Então a gente vai ver que essa aliança, ela é colocada porque é algo muito espiritual. Eu lembro a série que a Comunidade da Vila tem mais ouvida na internet, é uma série de 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás, chamado Amor e Sexo. E eu lembro que uma das palavras que o pastor Gustavo falou era o seguinte, que sexo não é só físico, ele é espiritual. Por quê? E um dos exemplos que mais me clareou para entender isso é o seguinte, se você, com 12 anos, 10 anos, toma um chute no intervalo, está jogando bola, e um moleque na maldade, uma menina na maldade, vem te dar um chute para te agredir, tu cai no chão machucado, cria um roxão. Você, depois de 20 anos, não está lembrando, caramba, eu não posso mais andar, ou eu não quero mais fazer nenhum esporte, porque um dia, com 10 anos, o menino me chutou, a menina me chutou. Ou se você está no intervalo brincando e alguém vai por trás, te dá um soco nas costas, te machuca, te desloca, te cai no chão, você não, depois de 30 anos você não está na terapia falando, eu lembro que eu tomei, você pode até estar, mas não te atrapalhou tanto a vida. Aquele soco mudou a minha história. Então, é algo físico, mas não muda. Agora, ao longo da história, eu percebi, conversando com pessoas, que um toque de 5 segundos nos órgãos genitais por alguém que você não queria ou que não te autorizou, isso te destrói para o resto da vida. Você entende que sexualidade não é só físico? Existe algo e a pessoa às vezes não consegue se relacionar porque foi tocada. E porque essa área sexual ela é muito maior do que algo físico. Por isso que não adianta falar, sexo é só físico. Nunca é só físico. E é o que a Bíblia está trazendo. A Bíblia vai trazer que o adultério não é só um adultério, só uma quebra de aliança de um casal ali, 2 pessoas e acabou. Gente, vamos tratar isso. Não. É algo que vai implodir, que vai destruir a vida dos dois. Se tiver filhos, pior ainda. E vai atingir a sociedade próxima, vai atingir o relacionamento com Deus. Então, a primeira pausa aqui que eu acho que é importante a gente pensar é por que é tão forte? Porque é algo que se leva o resto da vida e a Bíblia vai dizer que o símbolo da rebeldia humana, um dos pelo menos, é adultério. Tem 2, tá? Geralmente a Bíblia vai descrever que o símbolo o maior afastar de Deus é sexual ou violência. E quando junta os 2, geralmente é inevitável o juízo. Então você vai ver em Gênesis 6, quando os filhos de Elohim, eles olharam as filhas de Adão e tomaram e possuíram ela. Então isso é um símbolo de violência sexual e logo depois veio o dilúvio. Também falava que Sodoma e Gomorra, essas 2 cidades, eles eram promíscuos sexuais e violentos. E com isso veio o fogo do céu. É o símbolo da rebeldia humana. E é por isso que aqui a gente vai ver que a sexualidade não é um mero algo físico, algo de um acordo. Não, é um acordo de casal. Se abriu, abriu. Se não abriu, abriu. É algo da alma, algo que a gente leva, algo que... Eu estou falando de adultério, mas poderia ser outras dezenas de áreas da área sexualidade. Ela é identitária. Sexualidade... Não adianta você falar, a sua sexualidade é sua. Não... Por isso que a pauta é tão forte hoje. Sexualidade é identitário, tem a ver com identidade. Tá ligado? Tem que ligar. Perdão. Eu estava falando, eu estava pensando aqui que é muito comum hoje, né, essa discussão do casamento, do relacionamento aberto na sociedade, né? Cada vez mais as pessoas estão falando disso.
e a gente perde a dimensão, se não tomar cuidado, a gente perde essa dimensão espiritual da sexualidade, a gente cai nessa falácia de achar que alguma coisa casual, por exemplo, não interferiria no relacionamento. Já ouvi isso tantas vezes de pessoas do trabalho. Tem uma jornalista que eu sigo que ela fala assim: eu nunca fui traída porque eu nunca exigi fidelidade do meu marido. Então, não importa o que ele faça, nunca vai ter uma traição se eu não exigir. Só que o ponto aqui da nossa cosmovisão cristã não é uma exigência nossa, né? Não sou eu que tenho que exigir isso, não é você. Então, se a gente perde isso, cai nessa pequenez que se tornou o sexo, né? De achar que alguma coisa que tá viajando, encontrou alguém e foi uma coisa casual, não tem nada a ver com o que eu sinto aqui, com o nosso relacionamento. Eu não vou destruir a minha família por causa de uma coisa que foi só um momento ali, uma coisa física, né? Não, é realmente um laço espiritual que você cria com a pessoa. E a gente vive um tempo que a gente está diminuindo mais a relação sexual para mero físico. A gente está tirando os valores sexuais. A Bíblia não revela isso. Pelo contrário, a Bíblia revela que, além de ser espiritual, é um ato de adoração, a sexualidade, o sexo. Então, você vai ver um livro de cantares descrevendo a relação sexual como um ato de adoração. Você vai ver a maioria das adorações dos povos vizinhos usando sexualidade para o orgasmo ser uma conexão com o sublime. Você vai ver frases, eu estava vendo esses dias, e meu pai é um pesquisador da área sexual, a linguagem sexual na Bíblia, e algumas nomenclaturas de adoração têm a ver com sexualidade, com a alegria do gozo, e aí você vai vendo muita essa linguagem da sexualidade. Então, a sexualidade a Bíblia vai levar como algo espiritual e sublime. E cada vez mais a gente vai viver numa sociedade que quer fingir ou quer entrar em acordos de que a sexualidade não deve. Vocês dão muito valor para isso. Vocês estão demais. Não é. É algo que a Bíblia está revelando. E o texto bíblico, quando ele mostra em episódios, e não nos seus valores, mas em narrativas, histórias que o texto bíblico conta, quando o texto bíblico ele mostra histórias de sexualidade tratada com essa casualidade desespiritualizada, em que a emoção não conta e o que conta é meramente o desejo da libido. Existem episódios e passagens que o texto bíblico traz esse tipo de narrativa. Esse tipo de narrativa acontece no texto bíblico. O texto bíblico não é um texto ingênuo ou pudico, em especial as narrativas do Antigo Testamento, mas quando essas narrativas aparecem em que a sexualidade está despida da sua espiritualidade e até mesmo dos seus aspectos emocionais, do romance, quando a sexualidade aparece nesses termos nas narrativas bíblicas, ela aparece precisamente associada à violência. Ela aparece precisamente associada à manifestação de poder. E talvez um dos convites para a gente refletir a respeito de sexualidade no nosso tempo é essa maneira toda desconstruidona de pensar a sexualidade como mais uma coisa corriqueira do comportamento humano. Será que essa maneira de pensar também não reflete as capacidades e poderes de determinados tipos de pessoas que têm toda a autoridade e possibilidade para poder desempenhar esse tipo de sexualidade? Quem é o jornalista que pode ser desse jeito? É uma pergunta a se fazer. Especificamente no texto bíblico, quando alguém pode se dar ao luxo de pensar em sexualidade como mera maneira de atender os seus desejos da libido, a gente geralmente está falando de alguém muito poderoso que tem condição de subjugar a gente que muitas vezes não tem opção. Se então no Antigo Testamento, quando a gente vê o 7º mandamento, não adulterarás, é um símbolo de rebeldia humana, o adultério, quando a gente vai para o Novo Testamento, para variar, como todos os outros, você já conhece o roteiro da nossa série, né? Todos os outros mandamentos, vamos deixar no literal, a gente manipula e vamos ver o que dá para fazer, vamos tentar não adulterar, e é só se
tiver penetração. Olha só como é que é o negócio. E esse é o problema do literal. O literal ele é um jeito religioso infantil de interpretar a lei do Senhor. E aí você vai vendo assim que é que nem o casal de namorados. Agora a gente vai apertando aqui, gente. De manhã teve um silêncio tão constrangedor e já está chegando nele. Porque esse assunto é difícil. Mas assim, é que nem o casal de namorado falando, a gente vamos só transar depois do casamento? Vamos. Mas o que é transar? É penetração. Então faz de tudo, dá até ciúmes em gente que está casada há 10 anos, assim, faz de tudo, só que não transamos. A gente só vai transar se... E você percebe, a gente está rindo, eu gosto de fazer a gente rir, para a gente ver o tanto que a gente é incoerente. Porque a gente faz isso com não matarás, a gente faz isso com todas as outras, porque assim, não, vamos só no que é mesmo. E aí, o problema é que esse casal de namorados, eles fizeram isso, e tá ok, vamos dizer assim, ok, não é ok, mas está indo. E aí, quando casa, o adultério é tratado da mesma forma. É só se penetrar. E aí a pessoa fica flertando com outra pessoa, vai trocando até nudes com outra pessoa, vai se envolvendo, vai conversando, vai tendo mais prazer com aquela outra pessoa do que com o cônjuge. E aí uma hora que você percebeu que você já está envolvido, nunca te traí. Nunca levei no motel. Nunca. Mas na tua cabeça você já foi faz várias vezes. O teu prazer, você deita com uma pessoa que não é o seu cônjuge. E vocês percebem de novo, e Jesus vendo isso, ele vai apertar o negócio. Ele vai falar, se o jeito de pensar literal, ele vai estão te arruinando Israel. Está te arruinando o povo de Deus. Ele vai dizer o seguinte em Mateus 5, 27 a 30, no Sermão do Monte de novo, ele vai mais profundo, vai dar aquela apertada para mostrar a incoerência. Ele vai dizer assim, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Ele está citando o 7º mandamento. Mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor permanecer uma parte do seu corpo, é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Esse texto e a forma de interpretar literal foi tão levada a sério que no século III para o século IV, a igreja, que já estava começando a se institucionalizar, teve que fazer um decreto proibindo cristãos de se mutilarem. Porque era muito comum ver pessoas sem um olho, sem uma mão, sem um órgão sexual, porque ele falava, cara, eu vou levar literal, porque aprendi na minha vida que tem que ser literal. Só que isso aqui é o contrário, Jesus está dizendo assim, vocês não estão percebendo que essa forma literal de interpretar vai acabar todo mundo maneta e caolho? Vai acabar todo mundo, se é dente por dente, vai acabar banguelo? Vocês não entendem que esse jeito de pensar ficou para trás e a gente agora age de outra forma? Esse jeito de pensar, você tem... E Jesus está sendo muito sério, ele está falando, olha, realmente, assim, o sentido ainda é literal, no sentido assim, gente, é muito melhor perder uma parte do corpo do que não estar com Deus. Mas Jesus não está mandando arrancar, literalmente. Ele está trazendo a gravidade de se brincar com o olhar, de se brincar com o pensar, o desejar, aqui. E geralmente quando a gente conversa sobre adultério, o adultério começou ou aconteceu muito antes do ato em si. O adultério começou lá atrás. O adultério já estava lá atrás, no olho, no olhar e o desejar. E isso é muito enraizado, muito forte. E a gente costuma, de novo, ficar criando regrinhas. É ou não é? Pode ou não pode?
E isso vai destruindo o nosso jeito. E é interessante que, de novo, Jesus está citando um texto. A gente viu sobre não matarás, Jesus está dando um ensinamento em cima de Caim e Abel. E agora, qual é a imagem que está nessa moeda? Jesus está falando sobre imagem e semelhança de Gênesis 1. De novo ele volta para Gênesis. Mas fala, cadê, Marcos? Eu não estou vendo. É lógico que não está vendo. Às vezes a gente não está acostumado. Eu também não estava. Por muito tempo eu falava, Jesus do nada vai falar, olha, se o teu olho te faz pecar, até que faz sentido, vai. Jesus acabou de falar, você olhou, desejou, você arranca o seu olho. Só que depois Jesus fala, se tua mão te faz pecar, o que tem a ver a mão? Deveria ser assim, logicamente, se o teu olho faz pecar, arranque. Se o teu órgão te faz pecar, arranque-o. Mas o que tem a ver a mão no adultério? Porque Jesus está trazendo algo que era comum dos judeus ali. Por quê? Quando você vai na tentação de Eva com a serpente, tem 3 palavrinhas que ressaltam, sabe assim, quando você está lendo, que é que Eva viu o fruto, viu que ele era desejável, ela desejou, e ela tomou esse fruto, e desse jeito entregou para o seu marido. Aí você fala assim, mas Marcos, isso tudo está forçando a barra. Não, quando você continua lendo o texto, você vai perceber no capítulo 6 de Gênesis, que os filhos de Elohim viram as mulheres, as filhas de Adão, desejou e tomou. Quando você vai em Abraão, no capítulo 12, quando ele vai para o Egito, e o faraó dá uma olhada, ele fala o seguinte, que o faraó viu Sara, desejou e tomou, como se fosse, agora quem é Eva, é Abraão oferecendo a esposa, falando que era irmã ali. Quando você vai um pouquinho mais para frente, você vai ver a Sara não conseguindo, e a Bíblia vai ficando brincando, trocando papel. Sara não conseguindo engravidar de Abraão e dar a promessa para ele, ela vê a escrava Agar, ela deseja o ventre que pode dar filho para ela toma a escrava e oferece para o marido, igual Eva fez. Vocês estão vendo que, e é assim que a Bíblia vai fazendo, só que em hebraico a gente não pega, né? A Bíblia vai fazendo, ver, desejar e tomar. E eis a descrição precisa da relação sexual, meramente cumprindo uma função, seja ela libidinosa, seja ela social, no caso de Sara e Agar, em que você não tem a espiritualidade envolvida, em que você não tem o romance e a questão emocional envolvida, e eis a descrição da violência envolvida em tudo isso. A ideia de tomar para descrever esse tipo de cenário é muito revelador. Esse tipo de verbo, tomar para si, é muito revelador. É por isso que a nossa sociedade tirou a palavra conquista e falou pegar. Eu peguei. E isso é a violência. Isso é a quebra da aliança com Deus. Isso é tratar o próximo, a esposa, como se fosse um objeto. Isso é tratar o marido como se fosse um objeto. E você vai ver isso com Davi, as mesmas palavras. Você vai ver várias vezes a mesma palavra. Ver, desejar, tomar. Por isso que Jesus ele usa, se você vê, já arranca, mas ainda não deu, tomou, arranque-o. Porque esse é o desejo que está no coração. O desejo de adultério é a marca, é uma das marcas claras de que a gente tem, que a gente se afastou de Deus e que a gente deseja o que Deus não deseja. É a marca da perdição total. É o nosso desejo. Então, o que Jesus está fazendo se no Antigo Testamento o adultério é a marca do afastamento de Deus, eu digo que o olhar, o desejo está antes disso, é a maior marca. A gente é a marca, sem Deus, de um não Deus, de quem não está querendo mais nada de Deus e precisa de Jesus para resgatar. Agora, a gente precisa conversar direito sobre por que isso não é claro entre o casamento. Porque assim, não tem uma lei falando não matar o seu filho.
até tem lei falando isso, mas não está entre os 10 mandamentos, assim, não marca essa lei, porque essa lei fala, isso aí eu não tenho vontade. Também tem, mas isso é um outro papo. Estou vendo que eu não estou usando bons exemplos. Mas não matar meu pai também. Por que é o casamento, que é para não adulterar? Porque é a coisa mais sagrada. Por isso que a gente demora tanto para casar. A gente demora tanto para casar porque a gente até conseguir baixar a guarda, entregar o nosso ser, quem a gente é nu, quem a gente é simplesmente ser, é algo sagrado demais. E por isso que, em nenhum pecado dos 10 mandamentos, geralmente eu ouço assim, pastor, eu não sei se eu perdoaria esse. Eu perdoo, Jesus fala para perdoar. Agora, quando se fala em adultério no casamento, isso eu não sei. Isso eu não sei se eu perdoaria. Essa é a, como assim não sabe? Todos os outros, esse eu não sei. Porque é uma vulnerabilidade incrível. E é interessante como meu pai me ensinou a trabalhar com essa vulnerabilidade, assim, né? E eu não sei se... Eu lembro, né, amor? Que assim, a gente sempre ouvia muito dos nossos pais. Eu lembro que eu cresci ouvindo meu pai falar nos encontros de casais. Ele não nos encontros de casais, mas como meu pai, ele fazia o piloto em casa e depois ia lá dar palestra. E eu lembro uma vez, numa palestra, estava ele, minha mãe, e eu não estava preparado, devia ter uns 12, 13 anos, e meu pai falou assim, olha, então a gente está aqui, naquela época era assim, 20 anos de casado, e eu lembro a primeira vez que eu me apaixonei por uma mulher, a gente já tinha 8 anos de casado, eu fiz assim, eita pau! Aí eu olhei para minha mãe não estava com cara de surpresa. Eu falei, como assim? Ela vai matar ele depois. E aí, depois ele foi explicando que uma consciência incrível, que ele já conversava com a minha mãe e que várias vezes ele se encantava com uma mulher. E por ele se encantar com uma mulher, ele entendia que ele via a menina, começava a admirar, eu estou começando a cair nesse ciclo. E o que ele fazia? Falava com a minha mãe. E aí, ele contando isso, esse nível de liberdade, eu falei, caramba, mano! Que cruel, não vai sair daqui já contando, gente, casada. Pelo amor de Deus, senão essa semana já vai lotar os gabinetes aqui, porque não é uma coisa, é uma construção. É uma construção. Certamente ele só contou porque ele sabia. Não, porque eles vieram conversando, né? Não, como que a sua mãe também ia reagir. Reagisse. Primeiro fala que o gato subiu no telhado. Você testa, você fala, gente, nossa, aquela pessoa é bonita, né? Se nem isso pode falar, que ainda não subiu o gato no telhado. Mas é saudável. E eu aprendi isso muito sobre que a intimidade que eu tenho com a minha esposa, ela não deve ser só na cama. Ela deve ser principalmente nas palavras. Com amor. Com o mesmo amor que precisa da cama, é o amor de conversar coisas do coração. E sabe o que é mais legal? Minha mãe é aquela santa. O apelido da minha mãe era Madre Superiora lá no seminário. Então, a minha mãe é uma santa, e aí o Gustavo sempre faz assim, porque sabe, é assim, a minha mãe é uma santa. E aí, eu sempre cresci, o meu pai é esse brincalhão, fala, sacana, né? Muito fácil, se apaixonou, meu pai fala, me apaixonei por algumas vezes. Eu tenho muita história para contar sobre isso, mas a história que eu queria contar para vocês é o dia que eu percebi que eu estava conversando muito legal, e eu me chamo Marcos por uma paixão da minha mãe. Aí falando assim, não sei o quê. Eu estava na dúvida se você ia contar essa. Coitada da minha mãe. Mas assim, eu falei, mas meu nome é Marcos. E aí minha mãe fala, nada a ver, Jazia, nada a ver. Ivone, a gente já tinha, 8 anos de casado, já tinha 2 filhos. E tinha o professor Marcos lá no seminário, minha mãe era diretora. Você não admirava ele? Admirava demais, o Marcos é bacana. Eu também, meu pai falou, eu também admirava. Mas por que você quis tanto ter um terceiro filho chamado Marcos? E aí eu olhei para minha mãe, é mesmo, ele é demais. Meu nome é do outro? Eu agradeço hoje porque o meu nome não é Jaziel, né? Que é o nome do meu pai. Mas assim, ainda bem que ele chamava Marcos. É o nível, e assim. Mas minha mãe, com aquele jeito, nunca desejei ele sexualmente, só admirava ele. Eu falei, e é isso que era o saudável que eu cresci ouvindo meus pais, porque não é que... meu pai, ele tem uma frase espetacular, ele fala, conte suas tentações para não precisar confessar pecado.
conte suas tentações para você não precisar confessar pecado. E a gente cresceu assim, né? A gente não é um exemplo maravilhoso de casal, mas a gente cresceu sempre falando muito, nós crescemos no casamento falando muito um para o outro. Imagina eu com 18 anos chegando na sua família ouvindo seu pai falar isso. Foi isso mesmo, Errou, né? Foi muito bacana. E assim, ou não. Primeira coisa que eu pensei, por quantas será que ele vai se apaixonar ao longo da vida, né? O bom é que agora, né, quase 20 anos juntos, eu já percebo longe. Você não vai contar aquilo lá, não, né? Posso? Pode. A gente estava numa festa esses dias. Só não dá muito detalhe, você tem que perder as técnicas de esconder. Tá Troca alguma coisa para não... E aí chegou uma pessoa que não era do ciclo, não era conhecida, né? Chegou e tal, cumprimentou, eu olhei, tal, aí cumprimentou ele. A forma como ele olhou para ela na hora de cumprimentar, a primeira vez que ele estava vendo, eu falei, ele se encantou por essa menina. Beleza, vida que segue, ela era realmente muito bonita. Chegamos em casa, eu falei, nossa, bonita aquela pessoa, né? Aí ele falou, quem? Isso já é um exagerinho para ficar legal a pregação. Ele é ruim de nome, né? Então ele usa esse argumento. Quem? Eu não sei nome. Quem? Fulana? Quem? Conheço nenhuma fulana. Aquela que chegou depois na festa que a gente estava, que estava com a roupa assim, assado. Aí eu comecei a rir do nada. Começou a rir, aí eu falei, eu peguei no seu olhar, a forma como você olhou para ela, você achou aquela mulher bonita, né? Aí ele, achei, isso é fogo, né? Falei, então, a gente já conhece, né? Já sabe o jeito como olha. E não tem problema nenhum, a mulher era realmente maravilhosa, tanto que eu falei e sempre falo dela, né? E ficou uma brincadeira interna que nossa, o nome dela, toda vez que a gente, né, tá falando de algum assunto relacionado, eu falo, Chega. Vai ser difícil. Ideia maravilhosa, Gustavo, de falar para ela subir. Mas o que eu acho que é importante, e já aconteceu o contrário também, eu acho que é importante a gente saber... também não vai sair como a Santona Ivone, não. A diferença... A diferença é que eu não dei o nome de Daniel para aquele... Não, brincadeira. A diferença é que eu falo na hora, né? Eu chego no vídeo e falo, olha aquele cara, amor, que gato. Eu falo, E o importante, não é para vocês serem escrachados desse jeito. O que eu quero que não faça isso. Mas o que eu acho que vocês precisam aprender, cada um reage de uma forma e é de um jeito, isso tem que ser respeitado no casal, mas a transparência e a intimidade das fraquezas, essa não pode romper. Essa não pode. E não é de um dia para o outro, não é saindo daqui. Isso é uma construção devagar. E é isso mesmo, você sair daqui não pode ser, então vou contar minha lista. Isso é um tabu. Gente, porque assim, isso é algo sagrado demais. Isso, o que estamos falando, e eu enxergo isso, eu ter admirado alguém, não é o errado, isso é normal. Agora, se eu começo a alimentar e trago essa pessoa para a cama, na minha mente, aí é o adultério. Se eu começo a alimentar isso, ou amizadezinha, e a Natália sabe como é que eu tento ser a postura, eu corto. Eu não tenho amizade com quem eu me encanto. Simples assim. Simples. Você tem que cortar na raiz, porque o fruto, ele é desejável. Você vai encontrar em você um impulso. E quando você vê, você está tomando, e quando você vê, você está trazendo isso para sua casa, destruindo sua casa, o seu lar. Na Bíblia, geralmente, as histórias elas são compartilhadas da perspectiva masculina. Porque a Bíblia foi escrita num tempo de machismo, porque a honra naquela época era algo muito mais forte do que hoje. Então, quando você vê as regras de separação, geralmente é para amenizar para o homem. Se você pegou o seu cônjuge em adultério, sua mulher em adultério, você tem o direito de separar. Só que Jesus falou, isso aí só foi dado para vocês são duros de coração, vocês não conseguem perdoar. Porque
o projeto inicial não era para ter adultério, mas se tiver, olha como parece de novo a vítima ganhando um protagonismo aqui. A vítima, se a vítima não perdoar e o perdão dessa vítima ser restaurador, até porque no casamento nosso, nunca um só é culpado. Alguém empurrou. Mas se quem sofreu o adultério, o perdão não restaurar, não tem restauração. E aí, na história bíblica, a gente vai ver muito como é descrito o Messias. O Messias é o noivo que vai restaurar. Então, como era descrito o povo de Deus? Como uma mulher que estava em adultério. O povo de Deus, Israel, é sempre escrita como uma mulher em adultério. Então, o povo de Deus, eu e você somos descritos. É o que Jesus falou. Todo mundo é adúltero, porque todo mundo olha desejando. Um dia você fez. Não adianta falar, eu não sou. Um dia você fez. Então, todo mundo é adúltero. E a perspectiva bíblica é, se o noivo não perdoar e restaurar, esse casamento nunca vai voltar. Ou seja, se Deus, o noivo, não perdoar a igreja, eu e você, adúlteros, e restaurar, nunca vai ser perdoado. E tem o texto de Paulo que eu gosto muito, porque Paulo entendia sobre o noivo que restaurava. Paulo estava ensinando os homens um pouco sobre casamento, e ele fala assim em Efésios 5, 25 a 27. Maridos, ame cada um a sua mulher, como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e imaculável. A gente às vezes não percebe qual é a história que está por trás do noivo que restaura. Eu vou trocar a palavra igreja por esposa e vou mostrar como é que esse marido que foi traído pela esposa, e pode ser uma esposa que foi traída pelo marido, olha esse amor de Jesus. Jesus amou a sua esposa e entregou a sua vida por ela para santificá-la, tendo-a purificado com sua palavra de honra. Ou seja, ele falou, eu te perdoo e eu quero te honrar. E assim ela se tornou maravilhosa, gloriosa, sem pecado de adultério. E parecendo cada vez mais jovial, mais santa, mais inculpável. Aquele marido que ama tanto a sua esposa, perdoa, que a mulher, cada ano que passa, parece mais jovem em vez de mais velha. Aquela mulher que perdoa o seu marido e não fica jogando o passado, e não fica jogando as histórias, os pecados, aquele flirt na cara dele, até que ele se apodreça no seu pecado. Mas não, é alguém que restaura. Essa mulher, esse homem, a gente não é, mas Jesus é. Ele, na cruz, quando nos perdoou, Ele perdoou o nosso pecado de adultério. Então, o seu pecado de adultério você já cometeu, ele está perdoado. Não deixa ninguém trazer de volta o que Jesus enterrou de uma vez por toda com ele na morte de cruz. E quando ele ressuscita, ele quer viver em você um olhar de desejo pelas coisas que ele deseja. E ele falou assim, eu só desejo fazer a vontade do meu Pai. Então esse é o olhar. Não é o olhar de Adão e nem de Eva, é o olhar de Cristo que nós precisamos restaurar aqui. Baixe sua cabeça, para que a gente possa orar e, de forma muito séria, pedir sabedoria a Deus. Senhor Jesus, entregamos nossas vidas a Ti, entregamos nosso casamento a Ti, nossos relacionamentos, Senhor. Confessamos a nossa vida de adultério, da alma, da prática, da hipocrisia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Seu perdão possa ser restaurado, esse espírito nosso caído. Que nenhuma palavra de condenação caia sobre nós, Senhor, porque nós estamos arrependidos. E que esse novo olhar, o olhar do Cristo, possa estar nos relacionamentos, no casamento de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração,
transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, sonda-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me do início, sonda-me, Senhor, me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo possa estar sobre o seu casamento, sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Uma boa semana a todos de restauração. Transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me.